Sejam bem-vindos. Iniciaremos mais uma aula, a aula 9, e com ela começaremos também a segunda semana de curso. Essa aula terá como tema padrão de massa e multiplicação de frações. Assim como fizemos com a unidade de comprimento, que é o métrico no sistema internacional, devemos definir o que significa a massa de acordo com uma unidade padrão. Pois bem, a unidade padrão de massa no sistema internacional ela é o quilograma. E ela hoje corresponde à massa de uma liga de platina iridiada guardada no Museu Internacional de Pesos e Medidas. Perceba que as unidades de massa, assim como as unidades de comprimento, elas também seguem um sistema decimal, com a pequena diferença de que a unidade padrão do Sistema Internacional de Massa não é o grama, mas sim o quilograma. E por consequência, basta lembrarmos que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 miligrama equivale a 0,01 grama. 1 quilograma equivale então a 1 milhão de miligramas. Ao lado direito, podemos observar então uma foto. Ela representa uma cópia do padrão original de massa, utilizado nos Estados Unidos e guardado na National Institute of Standards and Technology. Assim como fizemos com a unidade de comprimento, faz-se necessário operacionalizar a unidade de massa, pois à medida que ela será uma grandeza pertencente a uma grande quantidade de modelos físicos, nós devemos entender como operacionalizá-la. Para isso, introduziremos aqui algumas perguntas do tipo: qual a massa de 1/6 de uma peça de 4 sobre 36 kg? Quanto vale 4 vezes a massa de objeto de 1/4 de quilograma? Qual o valor de 25% da massa de um objeto de 32 kg? Observe aqui que devemos então formalizar um outro tipo de operação matemática que envolve números da forma fracionária. Essa operação é a operação de multiplicação de frações. Definiremos uma multiplicação de fração dado 4 números A, B, C e D e B e D diferentes de zero da seguinte maneira: A sobre B multiplicado por C sobre D será igual à multiplicação dos numeradores dividido pela multiplicação dos denominadores. Então, o método utilizado para se multiplicar frações ele é um método bem simples. Vamos à nossa questão. Qual a massa de 1/6 de uma peça de 4 sobre 36 kg? Ou 4/36 avos? Perceba que quando estamos lendo problemas desse tipo, a palavra de ela tem um significado. E qual significado seria atribuído à preposição de? Neste caso, a preposição de significa multiplicação. Leríamos esta frase substituindo a preposição de por uma multiplicação, matematicamente falando, da seguinte forma: qual a massa de 1/6 de 4 sobre 36. Assim, após formalizado o problema com a simbologia matemática adequada, devemos nos valer da definição do método da multiplicação para obter a resposta final, ou seja, multiplicar ambos os numeradores, 1 vezes 4, e também multiplicar ambos os denominadores, 6 vezes 36, obtendo como resposta 1 vezes 4, 4, 6 vezes 36, 216. Ainda se desejássemos, assim como estamos fazendo com todas as nossas operações, poderíamos transformar essa fração na forma irredutível, simplificando ambos os valores por 2 inicialmente, obtendo como resposta 2 sobre 108. Poderíamos realizar mais uma vez a simplificação por 2, obtendo assim a forma irredutível de 1 sobre 54.
Vamos para a próxima questão. Quanto vale 4 vezes a massa de um objeto de 1/4 de quilograma? Ou seja, relembrando que a preposição de ela deve ser trocada pelo sinal de multiplicação, formalizaríamos o problema da seguinte maneira: 4 vezes 1/4. Nestes casos ainda é possível observar alguns erros comuns realizados nesse tipo de operação, ou seja, quando temos um número inteiro multiplicado por uma fração. O primeiro erro comum é multiplicarmos o número inteiro por ambos os termos da nossa fração, ou seja, multiplicar o 4 tanto pelo numerador como pelo denominador, obtendo como resposta 1/4, pois 4 vezes 1, 4 vezes 4, aqui iria dar 16 sobre 4, transformando na forma irredutível 1/4, mas esse resultado ele está errado, pois perceba, quando vamos multiplicar um inteiro, 4, por uma fração, 1/4, esse inteiro ele pode ser escrito também na forma de 4 sobre 1. E assim, apenas seguindo a regra da multiplicação de frações, devemos multiplicar ambos os numeradores e ambos os denominadores, obtendo como resposta 4 vezes 1, 4, 1 vezes 4, 4, 1, que é totalmente diferente de 1/4. O próximo exemplo não seria bem um erro, mas seria uma dica, que é a seguinte: sempre que existir valores iguais ou múltiplos de uma fração, eles podem ser simplificados. Se nós tivéssemos uma fração, nós observamos que o a é comum no denominador e no numerador, então ele poderia ser simplificado, obtendo como resposta final 2/3. A próxima questão envolve o conceito de porcentagem, que seria a seguinte: qual o valor de 25% da massa de um objeto de 32 kg? Lembrando que o conceito de porcentagem de qualquer número ele indica uma fração cujo denominador é 100. Então teremos aqui alguns exemplos de como transformar um percentual em uma fração. 1% seria 1 dividido por 100. Basta que nós, para realizar essa transformação, devemos repetir o número dividindo por 100. 20% seria igual a 20 sobre 100. Simplificando ambos os valores por 10, teríamos 2 décimos. E ainda assim, simplificando por 2, teríamos 1/5 como resposta. Perceba que todas essas frações, como visto anteriormente, são frações que significam a mesma coisa. Todas elas significam 20% de uma quantidade, que são chamadas de frações equivalentes. Outro exemplo, 40%, ou seja, 40 sobre 100, simplificando, obteremos a resposta de 2/5. Todas essas frações também são equivalentes, significando 40%. 25%, 25 sobre 100, ou 1/4. Então vamos resolver o nosso exemplo. 25% da massa de um objeto de 32 kg. Lembrando que nestes casos a preposição de tem um significado de multiplicação. Matematicamente falando, a nossa pergunta seria 25% de 32 kg. Ou ainda 25 sobre 100 de, substituindo pela multiplicação, 32. Poderíamos então multiplicar ambos os numeradores e ambos os denominadores, lembrando que 32 é igual a 32 sobre 1, ou ainda, para simplificar, poderíamos substituir 25 sobre 100, como está expresso aqui, pela fração 1/4, ou seja, 1/4 vezes 32, obtendo assim 32 sobre 4, ou, como resposta final, 8 kg. Então, 25% da massa de um objeto de 32 kg representa 8 kg. Perceba que essas operações de adição, multiplicação e divisão de frações, elas são operações
fundamentais e elementares para a compreensão de qualquer ramo da física e da matemática. Então elas devem ser amplamente dominadas por vocês. Com isso terminamos mais uma aula e nos vemos na próxima. Até mais.